Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente vai iniciar esse treinamento falando do protocolo de atendimento à emergência no serviço de diálise. Lembrando que todos os protocolos nossos estão disponíveis na intranet para consulta, tá bom? Então esse protocolo já foi finalizado, ele está lá e a gente só precisa treinar a equipe. E lembrando que no final do treinamento ainda tem um questionário para ser respondido para poder validar esse treinamento, tá certo? Então vamos lá. Então, qual que é o objetivo desse protocolo, né? O objetivo do protocolo de emergência em serviço de diálise é estabelecer algumas diretrizes claras e padronizadas para o atendimento de situações de emergência e urgência nos pacientes submetidos à hemodiálise. Ele visa também a garantir respostas rápidas e eficazes diante de complicações clínicas que possam ocorrer durante o serviço de diálise. E ele nos auxilia minimizando alguns riscos à saúde e à segurança dos nossos pacientes. Além disso, ele busca orientar as equipes multiprofissionais quanto a procedimentos adequados dentre a identificações do evento e a resolução e o encaminhamento, assegurando uma comunicação assertiva, eficiente entre todos os profissionais, serviço de diálise, pronto-socorro, UTI, setores de internação, dependendo de onde esse paciente será encaminhado. Continuando, nós temos um quadro que ele vai falar um pouquinho sobre as responsabilidades dos profissionais. A gente vai focar, eu vou deixar ele aqui para vocês darem pause e ler todas as recomendações, mas a gente vai focar bastante sobre a equipe de enfermagem, tanto o enfermeiro quanto o técnico. Então, em uma situação de emergência, a primeira ação é garantir a adesão às diretrizes de biossegurança durante a emergência, tanto quanto o manuseio do paciente, quanto de todo o sistema, né? A gente precisa também monitorar continuamente os sinais vitais de todos os pacientes e, principalmente, identificar precocemente qualquer complicação referente ao tratamento. E a gente precisa implementar algumas medidas de emergência, quanto à administração de medicamentos, conforme a orientação do médico, interromper o serviço de diálise, né? Interromper a diálise naquele momento e fazer os encaminhamentos que são necessários, né? Encaminhamento para o pronto-socorro, para a unidade de internação, dependendo dos requisitos que a gente vai citar logo a seguir. Lembrando que o nosso paciente ele também tem responsabilidades. Ele precisa nos informar tanto os sinais e sintomas, né, os sintomas que ele está apresentando, ele precisa nos relatar e também ele tem que ser muito bem orientado quanto às necessidades pós-diálise, né, pós-procedimento dialítico, né, onde ele deve buscar assistência médica em caso de complicação, tanto na nossa instituição quanto os pacientes de fora na cidade de origem deles. Então, dando continuidade no nosso protocolo, a gente tem alguns critérios, né? A identificação e a triagem inicial faz parte desse critério de avaliação. Então, quando o paciente chega, a gente precisa avaliar, antes do início da hemodiálise, a gente precisa avaliar detalhadamente esse paciente, inclui sinais vitais, frequência cardíaca, temperatura, além do histórico, né? Esse paciente ele precisa nos relatar como foi o pós-diálise dele anterior e como foi o dia dele sem diálise, porque a gente precisa identificar algumas complicações que podem acontecer e podem aparecer durante a diálise, né? A gente precisa analisar os sinais vitais, né? A equipe também realiza uma triagem em relação à infecção ou outros riscos associados, né? Em consideração ao catéter, às fístulas, ou o paciente, né, nos relata as situações que aconteceram na sua residência para a gente tomar as possíveis medidas, certo? Continuando, a gente utiliza essa escalinha chamada escala de Mills. Essa escala está disponível no ProAmb, né, que é o sistema que a gente utiliza. Então, depois, ali mais para frente, vai ter o desenho
do passo a passo de como a gente registra. Mas só para a gente ter uma ideia, todas essas escalas, né, toda a escala de Mills principalmente, é uma escala muito importante para a gente previamente observar essa deteriorização clínica. Essa escala e esse protocolo já é utilizado aqui nos setores de internação. A gente vai começar a utilizar na hemodiálise. A gente vai avaliar antes da hemodiálise, durante o serviço de hemodiálise e após a hemodiálise, certo? Alguns sintomas que o paciente pode apresentar durante a hemodiálise. A hipotensão severa, que é uma queda significativa da pressão arterial, que pode ocorrer durante a hemodiálise devido à retirada excessiva de líquidos ou alteração nos níveis de sódio e volume sanguíneo. A hipotensão pode ser exacerbada por outras condições do paciente. Lembra que eu falei do histórico anterior do paciente? Como desidratação, o uso de medicamentos antihipertensivos. Alguns sintomas, né, que o paciente apresenta: tontura, náusea, confusão mental, visão embaçada, perda da consciência ou sensação de desmaio. Se não tratada rapidamente, a hipertensão severa pode levar à lesão renal aguda, mais do que o paciente está, ou até mesmo a parada cardiorrespiratória. Algumas ações que a gente precisa tomar imediatamente após a identificação dos sinais e sintomas da hipotensão severa é interromper a retirada de líquidos e diminuir o volume da ultrafiltração, infundir soluções e administrar medicamentos conforme a orientação médica e monitorar os sinais vitais. Dando continuidade, uma das complicações é a reação anafilática ou alérgica. Embora rara, a gente não pode deixar de citar. Ela pode ocorrer durante a diálise, geralmente devido à sensibilidades a materiais usados durante a filtragem, durante a máquina ou até mesmo o uso de heparina durante o procedimento. Os sinais incluem a urticária, dificuldade respiratória, inchaço na face, nos olhos, hipotensão, sibilos, até um choque anafilático. Lembrando que, além dessas reações alérgicas, a gente pode ter reações relativas aos hemocomponentes, que são as reações transfusionais, mas isso fica para um outro treinamento. Quais são as nossas ações imediatas? A gente deve interromper imediatamente a sessão de hemodiálise, administrar medicações, adrenalina, antihistamínico, conforme sempre a orientação do médico, e monitorar esse paciente. E fazer os devidos encaminhamentos, né? Dependendo da situação clínica do paciente, primeiro para uma observação mais contínua, na UTI ou até mesmo no nosso pronto-socorro. As arritmias cardíacas são outras complicações, né, que variam de fibrilação ventricular, taquicardia, que podem ocorrer devido a alterações dos níveis de eletrólitos, principalmente o potássio, o sódio e o magnésio durante a serviço de hemodiálise. Então, quais são os sintomas principais? Palpitação, dor no peito, tontura, falta de ar, quadro de desmaio, sensação de aceleração da pulsação, né, e alterações significativas no pulso ou no traçado do eletrocardiograma. Quais são as nossas ações imediatas? Então, a gente precisa monitorar, realizar um eletrocardiograma, se a arritmia é grave, administrar medicações antiarrítmicos conforme a orientação do médico, encaminhar o paciente para os serviços necessários, UTI, pronto-socorro ou dependendo da situação clínica do paciente. Lembrando que situações extremamente graves e todas as situações de alteração, o médico sempre tem que estar presente para a gente poder medicar e tratar esse paciente, além dos controles que a gente faz. E alguns distúrbios respiratórios ocasionados em pacientes que já existem ou têm doenças pulmonares, que agravam muito, ou pacientes com insuficiência cardíaca, ela vem de uma dificuldade respiratória devido à retirada excessiva de líquidos, né, pela hipovolemia, e alguns distúrbios hidroeletrolíticos ou alteração na pressão intratorácica durante o procedimento. Quais são os sintomas? A dispneia, cianose, respiração acelerada, sensação de falta de ar, edema pulmonar. O que a gente precisa fazer imediatamente? Reduzir a ultrafiltração para evitar a sobrecarga circulatória,
administrar medicações, oxigenoterapia conforme orientação do médico e monitorar os níveis de oxigenação, né, como oximetria. E outras alterações que o paciente pode apresentar durante a sessão de hemodiálise, né? Então, todo paciente é um paciente crítico, paciente de hemodiálise, então todas as mudanças inesperadas no estado geral do paciente durante esse serviço podem ser sinais de complicações graves, como infecções, reações adversas a medicamento ou até mesmo falência de algum órgão. Alguns sintomas: mal-estar generalizado, cansaço excessivo, aumento da pressão arterial, diminuição do nível de consciência ou até mesmo agitação. O que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar o paciente, né? Avaliar os sinais e sintomas, se necessário, realizar alguns tipos de exame, ajustar a terapia da diálise, interromper se necessário, monitorar, diminuir os níveis de ultrafiltração, notificar o médico que já estará presente durante o atendimento e fazer os encaminhamentos devidos para esse paciente, certo? Passando. Olá, pessoal. Então, só para complementar, tem um fluxograma referente ao atendimento emergencial dos pacientes. Então, se a gente seguir essa sequência, a gente consegue identificar com mais facilidade todos os sinais de emergência que o paciente apresenta. Então, questionamento: apresenta sinais clínicos, né, de emergência? Se sim, a gente vai realizar o atendimento emergencial com suporte de vida, exames, enfim. Se ele não apresenta, a gente vai prosseguir a avaliação detalhada. No outro questionamento, se há suspeita de complicações relacionadas ao acesso vascular, infecção, sangramento. Se apresenta, a gente vai avaliar o acesso vascular, checar permeabilidade e sinais de infecção. No outro questionamento, a gente vai, o questionamento é: apresenta alterações metabólicas graves, hipercalemia, acidose, entre outros? Se não, a gente vai continuar a investigação. Se apresentar, a gente vai tratar conforme o protocolo clínico de atendimento do paciente. Quando que a gente precisa realizar exames, né? Exames específicos, como hemocultura, se o paciente apresenta indícios de infecção sistêmica, infecção de catéter, bacteremia, isso a gente vai avaliar quando ele apresenta febre, hipotensão, certo? Se ele não apresenta nada, a gente vai acompanhar esse paciente. E no finalzinho tem um questionamento: a emergência foi resolvida? Se não, a gente vai iniciar tudo de novo, vai reavaliar o paciente e vai discutir o caso com a equipe. Se sim, se finalizou, se a gente conseguiu atender todas aquelas necessidades, a gente somente vai finalizar e fazer o registro. Fechou? Dando continuidade, nós temos aqui o nosso PROAMB, né? Todo mundo conhece, que a gente entra para fazer os lançamentos e o atendimento. A gente vai executar a escala de news aqui. Então, na escala, você vai entrar no PROAMB, vai digitar a sua senha, vai ter acesso, vai acessar um paciente, né? O nome do paciente, você vai colocar aí, e vai dar 2 cliques. Quando dá 2 cliques, ele vai abrir essa tela. E nessa tela vai ter a deteriorização de news, que é o que a gente vai usar. Então, você vai clicar nessa deteriorização de news, ali nos dados clínicos, e ela vai abrir esses slides, onde a gente vai preencher todos os dados que pedem nessas caixinhas, vai fazer um registro e vai marcar, né? Ele vai nos dar um somatório conforme a pontuação e um cuidado que a gente precisa ter, certo? Então, só para lembrar, a gente precisa preencher isso nos períodos conforme está descrito no protocolo, tá bom? Então, os sinais a gente verifica e vai preenchendo a escala de news, certo? Então, obrigado a todos. Lembrando que lá no finalzinho tem um formulário de preenchimento do treinamento. Espero que vocês tenham compreendido a necessidade desse treinamento. E obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.